Chicos, espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Entonces, siempre tenemos el costumbre de estudiar un verso de la Biblia. Y el verso bíblico de hoy está em Salmos, ok? Sempre temos o costume de estudar um verso da Bíblia. E o verso bíblico de hoje está em Salmos 105, Salmos 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada és a mis pies tu palavra e lumbreira a mi caminho. Hoje o verso bíblico vai aparecer lá no Eclésio, ok? Então diz assim: Lâmpada és a mis pies tu palavra e lumbreira a mi caminho. Ou seja, lâmpada é a meus pés tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, lumbreira e luz para o meu caminho. Olha, a Bíblia é bem clara nesse sentido, viu? Que ela é como um manual que ajuda o ser humano a andar no caminho certo. Ela dá até esse exemplo, né? Quando você está no local escuro, você não consegue enxergar nada, é óbvio, né? Então, para caminhar no local escuro é bem difícil, bem complicado. Agora, se ligar a luz, fica ótimo, porque ali vai ficar claro, você vai saber caminhar. Então, a Bíblia é como essa luz, ela vai ajudar você a caminhar corretamente no caminho da vida, ok? Por isso é muito importante você ter o costume de estudar a Bíblia diariamente, ok? Bom, seguindo, na aula passada nós estudamos sobre as conjugações de verbos, onde nós estudamos principalmente os verbos llamarse, tener, cumprir e vivir. Então nós estudamos principalmente esses versos, ok? Llamarse, tener, cumprir e vivir, ok? Além de estudar esse verbo, nós aproveitamos para fazer um exercício de fixação do conteúdo. Esse exercício, a primeira questão, que era a questão 12, você tinha o quê? Que ouvir um áudio e aí você tinha que completar, né? Olha só, o áudio, ele dizia assim: Quantos anos tiene tu mamá? Mi mamá tiene 33 años y mi papá tiene 35. Ok? A B, que é o segundo diálogo. ¿Dónde viven tus abuelos? ¿También viven en Uruguay? No, ellos viven en Colômbia. Então, você iria preencher os espaços com quantos tiene mamá, mamá, 33, papá, tiene, donde, tus, viven, Uruguay, viven y Colômbia. Mira como quedaria o diálogo, já? Na segunda questão, você teria que relacionar as duas colunas de acordo com a resposta adequada, ok? A cada página, a cada pergunta, desculpa. Logo, como é que você poderia responder isso? Primeiro, como te llamas? Como te llamas? Segundo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene? 3. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Né? Quando é o seu aniversário? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tiene Juan? Então, vamos começar respondendo a quinta questão. ¿Cuántos años tiene Juan? Tiene 11, né? Então, você vai colocar o número 5 aí em tiene 11 anos. A quarta, você vai ver aí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Em Brasil. Então, depois da coluna tiene 11 anos, você vai colocar o número 4. ¿Dónde vives? Em Brasil. O 3, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 20 de abril. Então, o aniversário dele é no dia 23 de abril. 23 de abril, ok? E aí, a segunda questão. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tengo 12. Tengo 12 anos, ok? É a resposta coerente. Como te llamas?
Diálogo 1. Como te chama? Rodrigo Hernández. Mira aí como quedaria, ok? Aí você pode ver na última questão que você vai ter que formar dupla, né? Quando fala assim, juntem-se em parejas, ou seja, para se juntar em dupla, e aí vocês vão praticar os diálogos. Como nós estamos na modalidade à distância, nós não vamos poder fazer assim, então você vai apenas preencher com você mesmo, ok? Então vamos lá. Informal, como te llamas? E a forma formal, como se llama? E aí você vai colocar me llamo Daniela. Você vai colocar o seu nome, ok? De donde eres? De donde es usted? Soy de Brasil. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive? Vivo em... Aí você vai dizer onde você vive. Quando es tu cumple? Quando es tu cumple? Quando es tu cumple? Então, quando é o teu aniversário? Quando é su cumpleaños? Es en... Aí você vai dizer 21 de enero. Você vai dizer quando é o seu aniversário. Vai dizer aí a data. O informal. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Você pode repetir comigo, ok? Para você já saber como pronunciar as palavras em espanhol. Aí você vai dizer tengo, aí você vai dizer a idade que você tem. Tengo 12 anos, tengo 11 anos, ok? E aí, na nossa próxima página, chiquinhos, nós vamos começar a estudar um outro assunto. O assunto é sobre artículos, ok? Artículos. E artículos significa artigos. Em português, quais são os artigos, hein? O, a, os, as. Um, uns, uma, umas, ok? Esses são os artigos em português. Agora, em espanhol, são os mesmos raciocínios. Tem feminino, tem um artigo masculino, tem também aí no plural e tem também no singular. Então, vamos junto? Só quero que vocês entendam que esses artigos, eles são o quê? Divididos em definidos e indefinidos, que também são determinantes ou indeterminantes, ok? E é como até o manual didático que vocês diz, ele diz assim, ó, artigos definidos falam de algo conhecido e que se pode identificar. Já os artigos indefinidos é o contrário, eles não falam, eles falam de algo não conhecido ou que não se pode identificar facilmente, ok? É por isso né? Uma, ok? Então, una, ok? É muito interessante que geralmente os artigos, eles acompanham um substantivo, entendeu? Então, geralmente o artigo, ele vem primeiro que o substantivo, assim como em português. Então, do mesmo jeito é a regra em espanhol, ok? Isso é comum entre os idiomas em si, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para você deve estar acompanhando no seu material didático. Você vê aqui que primeiro tá ele. Ele significa o, ok? Ele significa o. Aí, segundo aqui é los. Los significa os, ok? Então, singular, o, ele, plural, los, né? Que significa os, ok? Então, o próximo aqui, feminino, lá, las, a, as. Indefinido, os artigos indefinidos é unos, una, unas, uns, uma, umas, ok? Essa seria a tradução. Você pode aproveitar e escrever no seu livro aí para você não esquecer qual é o significado, ok? Então, vamos aí para alguns exemplos, né? Um exemplo,
el estuche. Vocês lembram o que é estuche? Estuche significa estojo, ok? Então seria el estuche, ok? O estojo, entendeu? Outro, la mochila. La mochila. Então aí significa a mochila. E se fosse mochilas no plural, você poderia falar las mochilas, né? Las mochilas, ok? Vamos aí, o livro ele dá continuação dando exemplos de contrações, que também tem em português. Contração geralmente é a soma de uma preposição mais um artigo. Um exemplo em português de contração é ao e dó, ok? Ao e dó. Eles também são escritos em espanhol, porém em espanhol é escrito al e del. Al e del, ok? Então, é assim que é escrito, olha aí, al e del, ok? Você pode ver que é bem interessante que ele vai dar aí um exemplo até da soma. A preposição a mais o artigo el fica igual a al. E aí o exemplo que ele dá é voy al clube, ok? Voy al clube, ok? Aí o outro exemplo é a preposição de mais o artículo el mais o artigo o, né? E aí fica del, ok? E aí os exemplos é vengo del centro de la ciudad. Vengo del centro de la ciudad. Você vê nesse exemplo que ele quer dizer venho do centro da cidade. Em português, existem outros tipos de contração. Então, tem o da, que é a junção do de mais o artigo ar, né? E aí fica da. Só que em espanhol, não. Em espanhol, existe apenas o del, ok? Que é de mais el. E aí fica del, ok? Por isso que fica de lá, separado, entendeu? Não é junto, como no português da. No espanhol fica de lá. Então, voy del, que é a contração, centro, de la ciudad, da cidade. Percebeu isso? Escreva aí observações no seu manual, né? No seu material didático, ok? Bom, vamos responder essa questão aí 15 juntos? Eu quero hoje a aula, eu quero que seja diferente. Nós queremos fazer a aula juntos para que assim eu possa vir aí saber como é que tá esse desenvolvimento de vocês, ok? Então vocês vão me dizer lá no WhatsApp como está o acompanhamento da aula, se estão conseguindo responder a atividade, ok? A aula passada já corrigimos, agora vamos fazer agora a atividade de hoje, ok? Juntinhos aí. Por que, professora, que nós estamos fazendo a atividade e vamos fazer a atividade juntos? Algumas questões. Porque eu quero que vocês foquem em estudar o conteúdo das aulas passadas para vocês melhorarem o vocabulário de vocês, entendeu? Então, por favor, estudem lá aquele assunto que nós estudamos sobre os diversos tipos de materiais escolares, úteis escolares. Estudem sobre os verbos que nós já estudamos também, para que vocês, memorizem essas palavras novas em espanhol. Porque a única forma de vocês aprenderem essas novas palavras é vocês estudando. Tem que repetir o conteúdo, ok? Então, vamos lá. A praticar. Você vai ter que voltar às páginas do capítulo, da página 34 e 35, para dividir em 2 grupos as palavras, como nos exemplos seguintes. Então, vamos lá. Primeiro, el, los, unos. El ou borrador, ok? O que é borrador?
apagador, ok? O próximo, ele ou aula, ok? Ele ou cartel. Ele ou mapa. O que é cartel? Cartaz, né? Cartaz. Ele ou ventilador. Ele ou mural. Esses são os utensílios, chiquinhos, que tem lá na sala de aula. Vocês lembram? Lá no começo da aula. Aqui, ó. Esses são os utensílios que tem na sala de aula. E é isso que a gente tá falando, ok? Aí você vai ter que pegar e utilizar. Vai ter que responder. A gente já até respondeu eles, né? Nas aulas passadas. Você só vai ter que passar para essa tabela aí que diz, ok? El o mural. Los o unos alumnos, ok? Los o unos alumnos. El o pizarrón. Pizarrón é o quê? O quadro negro, né? Los o unos pupitres, né? Que é a mesa onde você escreve, né? As aulas. El ou televisor. El ou televisor. Porque a televisão não é toda sala de aula que tem uma televisão. E o outro é el ou basureiro. O que significa basureiro? Você lembra o que significa basureiro? Lixeiro, ok? Também chamado de papeleira, ok? El ou basureiro, ok? E aí vamos para as palavras que são no feminino, ok? Quais são as palavras que são aí no feminino? Tanto definidas como indefinidas. La ou una puerta, ok? La ou una mesa. La ou una pizarra. Las ou unas sillas. O que significa sillas? Cadeira, muito bem, ok? Pizarra também lembra aí, pizarra, o quadro, né, também. La ou una papeleira, que é o quê? O lixeiro, a lixeira. Las ou unas tiças, que é o giz aí, para escrever no quadro negro. Las ou unas alumnas. Las ou unas alumnas. E o próximo, la ou una professora, maestra, ok? La ou una professora, maestra. E la ou una sala, ok? São essas as palavras. São todas as palavras lá da página 34 e 35, ok? A gente está revisando, para que assim você possa memorizar aí todos os conteúdos que já passamos. Isso é questão de prática. Você tem que memorizar essas palavras. Então você tem que lembrar que lixeiro significa basureiro em espanhol. Tem que lembrar que cadeira significa silla, ok? E aí você, lembrando disso, você já vai sempre melhorando no espanhol, ok? Eu estou sentada em uma cadeira, em uma silla, ok? Um exemplo. Vamos lá, a questão 16 diz assim: combina as sílabas seguintes e forma os nomes de 5 objetos da aula, ok? Então vamos. Primeiro, você vai ter que descobrir algumas palavras que tem aí a ver com essas palavras que nós acabamos de citar na questão passada. Então, primeira palavra aí, papeleira. O que é papeleira? Você vê que tem como juntar aqui, depois, vamos juntar aqui, juntinho, aqui, ó. Você vê pá, né? Aí ra, né? Então, você tem como juntar essa palavra, papeleira. A próxima palavra, que pode ser pupitre, né? Pupitre, também tem como juntar essa palavra aí, pupitre. Outra palavra que tem como juntar, televisor, televisor. Também tem como juntar, olha aqui. Vamos aqui, eu tenho que anotar, né? Tem que mostrar, olha aqui.
Tá percebendo? Você vai, através dessas sílabas, formar palavras em espanhol. Essa pergunta é um pouco difícil para aqueles que não conhecem muitas palavras em espanhol. Por isso que você tem que revisar os conteúdos das aulas passadas, ok? Então, papeleira, que significa lixeira. Tem o outro, pupitre, né? Que significa o que? Aquela mesinha ali que você escreve, ok? O outro é pissarra, que é o quadro, ok? E o outro, televisor. Tem como também formar uma palavra com essas sílabas aí. Televisor. E o outro é ventilador. Também tem como você formar essa palavra, ok? Então, são essas palavras que você pode formar aí com essas sílabas, ok? Seguindo lá, questão 17. Você vai, né, agregar, né, diante dos úteis escolares, né, dos materiais escolares, os artigos pedidos nos parênteses. Então, você vê aí que a primeira A tem o nome, tem um espaço, e aí tem o nome mochila. E aí você vê determinante feminino singular. Qual é aqui no livro o determinante? É determinante primeiro, né? Feminino, esse aqui é o masculino, feminino, e está no singular, é esse aqui, lá, ok? Se é o lá, então seria la mochila, não é verdade? A próxima, el estuche. Por quê? Porque é um determinante, olha aqui, determinante, primeira linha, determinante masculino singular. Então, el estuche, ok? Aí você também vai ver que a C tá pedindo indeterminante masculino, indeterminante, que é a linha de baixo, masculino, ok? E aí ele pede o quê? No plural, e fica unos, então ficaria unos lápices número 2. Unos lápices número 2. O próximo é indeterminante feminino singular, olha aí. Indeterminante feminino no singular, fica una, ok? Una goma de borrar, ok? Chicos, eu quero que vocês entendam que vocês têm que colocar o livro aí junto com vocês, o livro de espanhol, para que vocês possam vir realizar a atividade, ok? Nós estamos fazendo a atividade juntos. Lembra disso? Então, pegue seu livro e vai. Não fixe nessa imagem, porque essa imagem fica espelhada, ok? Então, o principal objetivo é vocês entenderem que tá aí no livro de vocês, ok? Aí, a próxima é sacapuntas. Indeterminante masculino singular. O que significa sacapuntas? Apontador, muito bem. Então, sacapuntas é indeterminante, segunda linha. E aí ele fala masculino aqui, singular. Então, ficaria um sacapuntas, ok? Goma de borrar é a borracha, ok? Lápis é os lápis, né? Ok? E aí, F, pegamento em barra grande, que é cola. A cola em barra grande. O que é a cola em barra grande aí? Você tem que colocar o quê? Você tem que colocar o artigo determinante masculino no singular. Qual seria a resposta correta? Ele, muito bem. Você, de acordo com o livro, você foi lá, determinante masculino, né? No singular. Determinante, primeira linha, masculino no singular, ele, ok? E aí a última é indeterminante feminino no plural. E aí você vê que é a palavra unas. Unas, reglas de 20 centímetros, né? E de 30 centímetros. Qual o significado da palavra regla? É régua, ok? Réguas de 20 centímetros e 30 centímetros.
Ok, chicos? Vamos recapitular aí para ver se vocês responderam tudo certinho. A, la mochila. B, el estuche, que significa o quê? Estojo. C, unos lápices. D, una goma de borrar. E, um sacapuntas, que é apontador. F, el pegamento em barra grande. Então, o cola, né? No caso, em português seria a cola. Em espanhol é o cola, ok? Seria assim. El pegamento, ok? A G, unas reglas, ok? Espero que você esteja aí anotando no seu manual, viu? No seu livro aí, tudo corretinho, ok? A próxima questão é a 18. Olha aí a 18, o que que diz? Hicimos uma sopa de palavras e tu tarea es organizá-las. Escreve as palavras em ordem, formando frases. Quais são aí as palavras em ordens? A. Eu vou dizer aí. Préstame la goma de borrar que me equivoquei em la respuesta. Então, a tradução seria: empresta-me a borracha, pois me equivoquei, né? Errei na resposta, ok? A B, qual es tu libro favorito? Ok? Qual es tu libro favorito? É uma pergunta. Qual é teu livro favorito? C, em la pizarra blanca se escribe com rotulador especial. Em la pizarra blanca se escribe com rotulador especial, ok? E a D, sempre llevo una mochila bien equipada al colegio, ok? Sempre levo uma mochila bem equipada ao colégio, ok, turminha? Então, aí tá a sopinha e você vai ter que formar essas palavras que eu falei, ok? Essas são as palavras, ok? Ou melhor dizendo, as frases, né? Porque as palavras já estão dentro das panelas, da olhas. Só que aí você vai ter que formular essas frases, ok? Vamos seguir? Lá na página 46, tá aí, relaciona as colunas para descobrir as respostas das adivinhações. Então, vamos lá. Primeira, oro parece, plata a veces es. Quien lo adivine muchas podrá comer. Então, o que que é? Ouro parece, prata às vezes é. Quem o adivinha muitas vezes poderá comer. O que que é? La banana. Viu? É uma adivinhação. Então, é a banana, ok? La banana, ok? O 2. Quanto mais lavo, mais sucia voi. Então, quanto mais lava, mais suja vai ficar. Então, aí, qual seria a resposta? Água. Então, quanto mais você lava aí a mão, alguma coisa, mais suja que fica? A água fica, não é verdade? A terceira, dos niñas assomaditas, cada um na sua ventana. Lo ven e lo cuentan todo, sem decir nenhuma palavrita, né? Duas meninas, cada uma à sua janela e vêm e contam tudo, sem dizer nenhuma palavrita. Que estranho, será o que é isso? Dos ojos, ok? Os olhos eles vão, né, e abrem a sua ventana, né, a sua janelinha, e aí eu tô conseguindo ver você, mas só que a gente não fala, né, pelo olho, fala pela boca, não é verdade? E a quarta, essa foi boa. E a quarta é una cajita chiquita, blanca como la cal. Todos la sabem abrir, nadie la puede cerrar.
Isso significa uma caixa pequenita, né? Pequenininha, branca como a cal, né? Cal, tinta. Todas as sabem abrir, todos sabem abrir essa caixinha. Ninguém a pode fechar. Qual é essa caixa que ninguém pode fechar? El huevo. El huevo. O evo, né? No caso, o ovo. Todo mundo sabe abrir o ovo, mas ninguém consegue fechar o ovo, não é verdade? Você bate ali e aí quebrou o ovo, mas para fechar de volta não tem como. Olha aí o exemplo, né? Entenderam aí? Certinho? A 20, você vai ter aí que ouvir o áudio. Olha só o que diz aí nesse áudio. 3 tigres trigavam. Esse é difícil, viu? Vamos lá? 3 tigres trigavam trigo. 3 tigres em um trigal. Que tigre trigava mais? Los 3 trigavam igual. Entendeu? Então, as palavras para você preencher a alternativa A é trigaban, trigaban, trigal, trigaba e trigabam. Trigabam, com N no final, ok? E a B é compra amigo pouco coco, que ele que compra pouco coco comerá. E aí, é um trava-língua, né? Que legal, muito legal pegar e praticar um trava-língua. Pratica você aí também, vamos? Compra amigo pouco coco, que ele que compra pouco coco comerá. Então, as palavras para preencher aí é pouco, compra, pouco e comerá, ok? Espero que esteja tudo bem por aí. Qualquer coisa você pode voltar o vídeo para terminar, ok? E o passatempo da aula de hoje é o seguinte: não sei onde deixei mis cadernos. Donde será que estão? O rapaz pergunta. La respuesta está en las imágenes. Descúbrela. Olha só aqui. Vamos pensar qual é essa resposta aí desse passatempo. Então, envelope em espanhol, como se chama envelope em espanhol? Envelope se chama sobre, ok? E mesa se chama mesa. Então, sobre la mesa, ok? Sobre la mesa. Essa é a resposta, ok? É porque geralmente, quando se trata do espanhol, a gente olha assim e não entende direito. Mas está falando o quê? Não sei onde deixei meus cadernos. Onde será que estão? É a tradução do que esse rapaz falou aqui, ok? E aí a resposta está nas imagens. Ele está onde? Sobre a mesa, né? Sobre a mesa. Em espanhol, envelope se chama sobre, ok? E aí fica um refrãozinho. Del ler sale el saber. Do ler sai o saber. Então, ler vai fazer um bem danado para mim e para você. Por favor, leia mais. Por favor, leia os conteúdos das aulas passadas. Revise. Por isso que o vídeo hoje foi bem comprido, para que você tenha o resto do tempo para você corrigir as aulas passadas, ok? Por favor, corrija as aulas passadas. É muito importante você fazer isso. Então, o resto do tempo da aula de hoje você vai corrigir as aulas passadas e vai com certeza terminar aí a sua atividade. Não esqueça de postar no Eclair que você respondeu essa atividade comigo, ok? Vamos fazer uma oração? Oremos. Padre querido, muitas gracias por la clase de hoy. Estea con cada alumno y su familia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, chiquillos. Hasta la vista.